Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Angra em Revista, espaço onde quinzenalmente recebemos o presidente do município de Angra do Heroísmo, professor Alan Menezes. Muito boa tarde. Muito obrigado mais uma vez sempre um gosto estar aqui. Por este bocadinho. Eu sei que nos últimos dias, desde a nossa última conversa, tem andado por alguns investimentos ali para a zona poente do Conselho, Raminho, 12 Ribeiras, se calhar podíamos começar por aí, é sempre bom falarmos também das nossas Nós estamos agora a chegar ao fim do ano e quando nos aproximamos do fim do ano, é a altura de visitar os investimentos do ano, porque nós temos uma boa tradição de, em todos os anos, estabelecer um conjunto de contratos com as juntas de freguesia do Conselho para fazerem investimentos de pequena e média dimensão nas respectivas freguesias, que por esta altura, como é natural, estão-se a aproximar do fim. Portanto, agora, nas próximas semanas, vamos ter muitas coisinhas dessas, porque elas estão aí um pouco por todo o lado. No Raminho tem que ver com obras, água, não é? São obras importantes. No Raminho temos duas obras que creio que são muito interessantes. Uma é muito interessante e a outra é muito importante, vamos pôr a coisa assim. Esta que já está na sua fase final e que é aquela que deu notícia aí outro dia, é um desvio das águas que vem da Cana dos Cebos, da Cana da Igreja, para uma grota, de maneira que elas não vão parar às traseiras das casas de quem mora ali naquela zona diante da escola. O que acontece é que, tradicionalmente, enfim, desde há muitos anos, havia uma vala a céu aberto para aqueles cerrados. Depois, com o andar dos tempos e com o retirar paredes e, enfim, com todas as alterações que a agricultura foi sofrendo, essa vala desapareceu. Em consequência disso, sempre que há chuva mais intensa, a água que escorre por aquela zona abaixo ia parar às traseiras das casas com danos para quem ali mora. Então, em colaboração com a Junta de Freguesia, que é a entidade que está a executar a obra, criou-se um desvio que vem substituir a antiga vala e espero que venha a dar solução a um problema que já é quase uma situação crónica, porque todas as vezes que há chuva mais intensa temos sempre ali problemas. Falamos aqui de algo que aparentemente, e pela conversa, é muito simples, mas que custa muito dinheiro, não é? Este tipo de investimentos em desvios de águas, em caudais, isso é tudo sempre... Aliás, nesta altura praticamente todos os investimentos estão muito caros. O preço da construção civil subiu extraordinariamente nestes últimos 2-3 anos. E em resultado disso, investimentos que há uns anos atrás até eram, enfim, valores moderados, agora começam a ser valores elevados. Nós aqui estamos a falar em 80 e tantos mil euros, mais umas coisitas, ou seja, estamos a falar em quase uma centena de milhares de euros que se gasta numa obra que, obviamente, é a dimensão que tem. E claro que sem a Câmara a Junta não teria condições para fazer. As juntas de freguesia não têm rendimentos próprios que lhe permitam fazer investimentos, enfim, de vulto maior e, por isso, necessariamente, o município tem que colaborar com as juntas para o fazer. Caso contrário, teria que ser o próprio município a fazer. E aqui acho que isto é mutuamente benéfico, ou seja, resolve um problema que a junta quer resolver e também ajuda o município a não ficar com uma carteira de obras que depois é mais ou menos ingerível. Porque se nós pegarmos em todas estas obras, e elas em todos os anos andam perto de uma centena de intervenções que vão sendo feitas pelas freguesias, os nossos serviços de contratação pública e de obras não teriam capacidade para gerir tudo isto. Portanto, há aqui uma colaboração, uma simbiose entre a Câmara e as juntas de freguesia, já que nós dependemos uns dos outros, ou seja, a junta faz e a Câmara faz, e quem beneficia no fim somos todos nós, porque aquilo são obras que beneficiam toda a população. Portanto, basicamente, este tipo de contratos entre a Câmara e as juntas acaba por aliviar o trabalho da Câmara e permite que a Câmara se concentre naquelas obras que têm uma maior dimensão e que só podem ser geridas pela Câmara, das exigências da contratação pública, e deixamos todas aquelas intervenções mais pequenas no âmbito das juntas que vão fazendo. Nas 12 Ribeiras foi, digamos, inaugurado uma reasfaltagem, não é? Da Canada do Pujal. Uma situação exatamente igual. A Junta de Freguesia também se encarregou de conduzir a obra, e a Canada de Pujal, que é uma via municipal que basicamente liga o centro das 12 Ribeiras à parte mais alta da freguesia, e que tem uma grande utilização enquanto via agrícola, porque é o principal acesso para as zonas de pastagem para cima. Isto este acordo permitiu que a obra se fizesse rapidamente e, portanto, ficou um assunto resolvido também, exatamente dentro da mesma lógica que há bocadinho falávamos sobre o Raminho, com vantagem para todos, porque são os agricultores os principais beneficiários da verdade, mas a verdade é que toda a gente que queira ir à zona de lazer ou que queira, de alguma maneira, subir para a estrada regional que fica imediatamente acima, tem ali agora uma via em muito boas condições para poder circular e também
Isto está ligado a um outro grande investimento que está a ser conduzido pela Câmara, que foi a repavimentação do caminho de cima, da ligação entre as 12 Ribeiras e a Terra Chã. Passando ali por cima de todas aquelas freguesias, não é? Exatamente, criando uma via alternativa à estrada regional por cima daquelas freguesias, e tem algumas zonas que até têm habitação, ou seja... Sim, ali a zona alta de Santa Bárbara. A zona de Santa Bárbara tem um bocadinho nas 12, portanto há ali zonas que também são habitadas e, portanto, resolveu-se também aqui um conjunto de problemas, aproveitando-se para criar também melhores condições de segurança, até face a estas questões da crise sismo-vulcânica, temos mais um caminho aberto e em condições de boa circulação, caso haja algum problema para aquela zona. Já começamos pelas freguesias, professor, permita-me abordar um pouco este tema, porque esta era sempre uma das questões antes de Alamenes, aqui um antes e um depois de Cristo. Assim. Permita-me a brincadeira. Espero que não seja a dizer que eu sou assim tão velho, mas não, como é óbvio que não. Mas havia aqui de facto uma discussão municipal antes de Alamenes que tinha que ver com a relação entre Câmara e Juntas. Aliás, por exemplo, na Praia ainda vai acontecendo, dizendo que a Câmara tinha sempre prevalência sobre as Juntas que eram da mesma cor política, enfim. E esta foi uma situação que foi resolvida e hoje em dia, unanimemente, os 19 presidentes de Junta de Freguesia do Conselho de Angra reconhecem de facto que a solução que foi encontrada é uma solução justa, equitativa e que permite de facto uma parceria frutuosa dos municípios. E é uma parceria que também tem trazido excelentes resultados para a própria Câmara Municipal, porque a Câmara tem os serviços que tem e nós não podemos dar atenção a todas as pequenas obras ou mesmo médias obras que estão a acontecer no Conselho. Com esta solução permitiu-se multiplicar por muito a capacidade de intervenção da Câmara. A Câmara, os seus serviços concentram-se nas obras de médio e grande porte e as obras mais pequenas nós temos vindo a contratar com as freguesias, que as fazem com grande economia de meios e grande eficácia. Portanto, acho que este processo é excelente para a Câmara e obviamente também é bom para as freguesias e é bom para todos nós, porque são coisas que ficam feitas e resolvidas que de outra forma seguramente demorariam muito mais tempo. No fundo foi feito um reajuste e uma redefinição de regras no relacionamento entre a Câmara e a Junta. Foram estabelecidas regras mais transparentes neste relacionamento e particularmente fez-se aqui um voto de confiança nas próprias juntas, ou seja, nós consideramos que as juntas são tão capazes como nós de conduzir os investimentos e o bem público e, portanto, tudo aquilo que são pequenas intervenções na freguesia, fazemos os possíveis para o fazer em conjunto com a Junta, libertando recursos da própria Câmara. Professor, nas 5 Ribeiras, entre a nossa última conversa e esta, houve um exercício de proteção civil, onde obviamente o Serviço Municipal esteve envolvido, de evacuação da freguesia no âmbito da crise sismo-vulcânica. Quer falar-nos um pouco, considerando que não tínhamos ainda abordado este tema? Bom, este é um exercício... Parece que foi muito bem, não é? Foi um bom exercício, permitido tratar as coisas que não estão bem. E, portanto, como todos os exercícios, é um bom meio de aprendizagem. O objetivo dos exercícios não é que tudo corra bem e que a coisa seja excelente, porque sim, é para isso eventuais lacunas que possam ser corrigidas. Testar as diversas soluções que estão propostas, tratar as lacunas e introduzir as respectivas correções, e foi isso que se fez e se está a fazer. Portanto, o exercício ainda está a produzir resultados. Já houve muitos ensinamentos que se retiraram do exercício, que agora estão a ser devidamente considerados por todas as partes envolvidas, no sentido de termos uma melhor resposta no caso de ser efetivamente preciso, coisa que é preciso dizê-lo aqui, porque cada vez que se faz um exercício deste há sempre um certo grau de alarme, dizer que não houve nada de especial, nem as 5 Ribeiras está sobre qualquer particular ameaça. Aquilo que se fez. As 5 Ribeiras tem uma particularidade que é um lar de idosos, não é? E tem uma freguesia relativamente compacta e com um tamanho que é possível gerir mais facilmente. E, portanto, foi escolhida por causa disso. Nós poderíamos ter escolhido qualquer uma das outras freguesias vizinhas, desde os Biscoitos até aqui a São Bartolomeu. Portanto, é um processo que tem apenas a ver com as características da freguesia e não com qualquer previsão de qualquer catástrofe, em especial para aquela freguesia. E esses exercícios têm que acontecer. E estes exercícios precisam de acontecer. Os exercícios correm bem quando nós descobrimos as falhas. E foi o que aconteceu, e agora temos que resolver aquilo que temos a resolver, e quando tivermos isto novamente tudo repensado, voltar a fazer outro exercício no sentido de voltar a testar e ver se de facto as coisas estão como nós precisamos. Esta questão da evacuação é um assunto complexo e difícil
e é um assunto que as pessoas normalmente não gostam de ver abordado, ou pelo menos alarmam-se sempre que se aborda, porque parece que se está a preparar para qualquer grande desastre. A verdade é que as evacuações são feitas não apenas por causa de sismos e vulcões, aliás, por sismos não se fazem, mas por causa de vulcões. Basta ver o que aconteceu aí há um par de semanas atrás na Califórnia, que tiveram que evacuar cerca de 2 milhões de pessoas, não é propriamente a freguesia das 5 Ribeiras. E, portanto, esta é uma questão que tem a ver com a nossa segurança coletiva e é uma questão que na qual há um grande peso do nosso próprio comportamento individual. Ou seja, num caso de evacuação, aquilo que se espera é que a generalidade das pessoas o faça pelos seus próprios meios. Portanto, quem tem a sua viatura ou quem tem condições de levar na sua viatura outras pessoas, pois obviamente que essas pessoas irão para um sítio seguro, o mais distante possível do local do potencial risco, e depois eles esperam aí até que se esclareça o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer, e portanto a evacuação não é propriamente uma daquelas coisas que vai toda a gente ali para o pé da igreja à espera que venha o autocarro buscar. O autocarro vai buscar aqueles que não têm os meios que lhe permitam sair sozinhos, portanto todas aquelas pessoas que têm condições para por seus próprios meios fazer a evacuação, pois devem estar preparados para isso. E é importante também, já que estamos aqui a falar e as pessoas voltar a lembrar uma coisa que é importante que as pessoas na sua família, entre si, um dia depois do jantar ou um momento de convívio, conversem sobre esta matéria e estabeleçam um conjunto de acordos familiares no sentido de saber quem é que vai buscar a criança à escola, no caso de haver, quem é que vai buscar o pai, a mãe, a tia ou alguém que na vizinhança que não tem condições de sozinho resolver o assunto. Portanto, que também faça o seu próprio plano familiar de evacuação. Esse é fundamental. E depois marcar um ponto de encontro. Ou seja, as pessoas vão sair, se calhar, em viaturas diferentes e por destinos diferentes. Onde é que nos encontramos? Porque nessa altura poderá não haver a rede de telemóveis a funcionar, porque se toda a gente pegar no telemóvel e quiser telefonar ao mesmo tempo, mesmo que não haja nenhuma avaria na rede, as coisas não vão correr como nós queremos. Por isso é importante que em cada família esta matéria seja devidamente debatida e as pessoas tenham o seu plano preparado, ou seja, se acontecer qualquer coisa, quem é que leva quem e onde é que nos encontramos. Do ponto de vista da organização destes planos ao nível do Serviço Municipal de Proteção Civil e na articulação com todos os parceiros, que obviamente isto envolve e são muitos, existem, por exemplo, no caso das 5 Ribeiras, existe um sítio por onde seja recomendado as pessoas se retirarem? Existe um sítio, um ponto, existe para todas as freguesias, juntas de freguesias já comunicaram esta questão às suas populações. Existe em cada freguesia um ponto de encontro destinado àqueles que não têm meios próprios que possam sair. O ponto de encontro não é para que todos vão para lá, é quem não conseguiu, por qualquer razão, porque o carro estava avariado, porque ficou para trás, ou, enfim, quem não conseguiu sair pelos meios próprios vai ali ter para facilitar a evacuação, pois aí há meios que o levam. Portanto, estes pontos de encontro não são locais para que toda a freguesia vá, é apenas para aqueles que não têm condições para, pelo seu próprio pé, houve nas fotografias que foram sendo publicadas deste exercício, por exemplo, vemos a determinada altura o pavilhão municipal de Angra completamente montado como quase hospital de campanha. Isso é outra fase, ou seja, depois... E por isso é que faço a pergunta, não vão as pessoas olhar para aquela fotografia e achar que devem ir todas para o pavilhão municipal de camas? Há duas questões que estão aqui a decorrer em paralelo. Uma tem a ver com a própria evacuação, outra tem a ver com o acolhimento das pessoas depois da evacuação. Uma evacuação até pode acontecer e depois ser uma situação que se resolve e logo a seguir podem voltar para casa, que já não há esse problema. Agora, na hipótese das pessoas terem que ficar fora das suas casas, são montadas zonas de acolhimento à população, portanto zonas, e foi montada uma exatamente para treinar a rapidez e a forma como isto é feito no pavilhão, são montadas estas zonas que se destinam, mais uma vez, não a todos, apenas àqueles que não tenham um parente ou amigo ou um local onde possam ficar e, portanto, quem não tiver depois condições de ter abrigo deve-se dirigir a esses locais, esse local ou locais, porque eles terão que ser feitos tantos quanto se procura que haja por espaço, mas mais uma vez não é objetivo pegar na freguesia toda e metê-la dentro do pavilhão. Ou seja, basicamente, quer no transporte, quer no acolhimento, são para aquelas pessoas que não conseguiram uma outra solução, porque a maior parte de nós temos... consultar documentos com linhas orientadoras? Nas 5 Ribeiras foi feita uma primeira distribuição desse documento, mas como há acertos a fazer, ele ainda não
ainda não há uma distribuição generalizada, mas não há de facto grande ciência nisto tudo, ou seja, havendo uma razão qualquer, que pode ser vulcânica ou outra, não interessa quais são as razões, uma razão em que seja preciso evacuar uma zona qualquer, ou uma parte da freguesia, ou uma freguesia, ou o que quer que seja, as forças de segurança e os bombeiros com as suas sirenes passarão nas ruas a avisar as pessoas, e as pessoas devem seguir esse tal acordo que tenham feito em família, devem dirigir-se para o sítio que acharem melhor. Depois esperam-nos um bocadinho nas suas viaturas e ouvem os seus rádios para saber o que é que efetivamente aconteceu. Enfim, o assunto estando ultrapassado. Também eventuais novas indicações. O assunto estando ultrapassado, voltam para trás. Não estando ultrapassado, quem tiver onde ficar, porque tem familiares, ou porque tem amigos, ou porque tem outra casa, enfim, tem outro local para ficar, pois deve dirigir-se para onde entender. Quem não tiver essas condições vai para estas zonas de acolhimento e aí será acolhido. E o pavilhão não é o único, existem um conjunto de outras infraestruturas. Estão marcadas em todos os locais em que há edifícios grandes com condições para isso, está planeado esse tipo de acolhimento. O que acontece é que eles serão ativados em função da procura, ou seja, não vale a pena montar se não houver gente. Não é óbvio, sim. E, portanto, em função do número de pessoas que forem evacuadas... Até porque deixar as camas montadas impedir os treinos e as competições no pavilhão, por exemplo. E não é, de facto, a melhor solução. E, portanto, mas aquele é material que já está todo no pavilhão, por exemplo? Não, esse material está no armazém. Naquele caso, aquele pavilhão foi montado para a Cruz Vermelha, mas há outros, há o Exército e há outras entidades que também têm equipamento semelhante, têm os seus respectivos armazéns e, portanto, em função das necessidades, vão sendo ativados e vai-se montando os locais que foram precisos. Mas o que é importante aqui perceber é que isto não é uma espécie de corrida que vamos todos para o pé da igreja e a seguir vamos todos para o pavilhão. Isto é um processo em que as pessoas devem seguir os seus caminhos e devem saber o que devem fazer numa circunstância dessas, e depois estão os pontos de apoio para apoiar aqueles que precisarem em função das suas necessidades. Foco principal sempre entre altares, biscoitos e Cinco Ribeiras, nós nesta altura ali temos, é o mais, digamos, problemático, não é? Nós temos nesta altura estado focados na crise sismo-vulcânica que está neste momento a ocorrer e que felizmente nestes últimos dias nos tem dado algumas tréguas, espero que se prolonguem por muito tempo. Mas a verdade é que esta situação, obviamente que é anómala na ilha, leva-nos a focar um pouco a nossa atenção para esta zona. Contudo, é possível que haja problemas em qualquer local da ilha. Aliás, é possível que haja problemas em qualquer local do mundo. E por isso esta questão das evacuações é uma questão que deve estar na mente de todos, independentemente do sítio onde morem. Ou seja, todos nós devemos pensar nisto e saber, se eu tiver que sair daqui, o que é que eu faço, de maneira que não fique ninguém para trás, e que as coisas se resolvam com calma e serenidade e com o mínimo de acidentes e de incidentes no processo de evacuação. Portanto, não é uma questão apenas focada nestas freguesias, ela tem sido agora mais focada por razões óbvias. O epicentro está ali. Por razões óbvias, nós temos estado mais focados nisso, mas é matéria que deve ser considerada por toda a gente, independentemente do lugar onde mora. É possível, professor, que estes exercícios venham a acontecer em outras freguesias depois das Cinco Ribeiras? Há essa intenção, quer da parte da Proteção Civil Regional, que é que coordenou o exercício das Cinco Ribeiras e que provavelmente coordenará o próximo, e portanto isso está dentro do planeamento. Porquê? Porque quando se faz um exercício, tira-se um conjunto de ilações sobre o que correu bem e o que correu mal, e portanto volta-se a replanear as coisas, e portanto é bom que se teste até que todas as partes envolvidas, e são muitas, se sintam confortáveis com as diversas soluções encontradas. Portanto, este processo naturalmente terá que continuar a decorrer, e portanto em tempo oportuno será anunciado novo exercício em outro lugar. Por estes últimos dias, aliás, porque estamos a chegar à altura do ano em que voltamos a falar de orçamento regional para o ano seguinte, reuniu o Conselho de Ilha, a Câmara Municipal é a parte ativa do Conselho de Ilha, e mais uma vez o Conselho de Ilha entendeu não emitir um parecer, enfim, digamos, formal. Obviamente omitiu um relatório, mas não... Não, emitiu um parecer formal. Aquilo que o Conselho de Ilha, e bem... Não emite votos a favor ou contra, não é? Não vale a pena nós estarmos a dizer eu concordo ou discordo com o plano, até porque isso não vai adiantar ou atrasar o que quer que seja. O importante é dizer, olha, eu vejo aqui coisas que estão bem e vejo aqui coisas que estão mal, façam favor de tentar corrigir as más e reforçar as boas. É esse o objetivo, e creio que dentro do diálogo democrático esse deve ser o melhor caminho, no sentido de
de haver uma participação enfim, dos órgãos de ilha neste processo regional. A ideia de que chegamos ali sim ou não é um bocadinho... Redutor, sim. É redutor, porque obviamente não é por causa de nós dizermos que não que vai acontecer não, nem por causa de dizer sim são que a sim. favor sim, são a favor do sim, e depois existem mais coisas a chamar a atenção do que propriamente coisas em comum. Eu creio que aqui um parecer sobre um documento qualquer deve ser um parecer o mais esclarecedor possível, em que se aponta o que está bem e o que está mal, porque é isso que se procura, e não estarmos a fazer uma súmula. Claro, e considerando aquilo que o professor já teve a oportunidade de ver dos documentos, que neste momento estão apenas nas mãos dos parceiros sociais e destes órgãos consultivos como o Conselho de Ilha, Angra como está, enfim, tratada pela região no âmbito do próximo orçamento? Não está nada bem tratada, mas eu creio que a região toda não está bem tratada, portanto eu acho que estamos no grande grupo, ou seja, nós estamos perante sucessivos planos e orçamentos que são francamente irrealistas, ou seja, depois quando se chega à execução não é possível executá-los, ou seja, temos um conjunto de intenções que estamos mesmo a ver que são mesmo intenções, e depois há coisas que são importantes que ficam para trás e coisas menos importantes que aparecem. Isto obviamente as opiniões de cada um são as opiniões de cada um, aquilo que eu gosto se calhar não é a mesma coisa que o meu vizinho gosta, mas, não, mas neste caso pergunto-lhe a e sua. portanto eu pessoalmente creio que é um plano pobrinho e que não tem grandes condições de ser executado, mas pior do que isso, porque a gente já chegamos relativamente a nossa vida aqui nesta região a um ponto em que já não parece que seja muito razoável nós estarmos aqui, ponham mais isto no plano, porque na verdade a situação financeira não permite grandes sonhos e grandes passos. O que era preciso é olhar para os recursos que nós temos e dar-lhe o melhor destino possível, sem estarmos a aumentar exigências que seriam irrealistas e fora daquilo que é possível. Portanto, eu não me parece que haja, quer da parte da Câmara, quer da parte minha enquanto cidadão, grandes condições para dizer acrescentem o plano, porque eu olho para ali e o que eu vejo é vão ter mesmo que encurtar o plano e não que o acrescentar. E portanto, acima de tudo pagar as dívidas. E portanto esta questão, a questão do volume de investimento não me parece que seja algo que nós possamos estar aqui com exigências e a pedir mais. Aquilo que se pede sim é que se olhe globalmente para as finanças da região e o problema não está no plano, está no orçamento. E se comece seriamente a reduzir despesas e não se continue com esta situação desastrosa de continuar a fazer crescer a despesa pública de forma descontrolada, com coisas que põem em causa o futuro. É preciso não esquecer que quando uma entidade pública admite nos seus quadros mais um funcionário, está a assumir uma despesa que não é para aquele ano, é para os próximos 40, 45 anos. E, portanto, esta questão é a questão fundamental. É preciso saber onde está o cabimento orçamental não é o cabimento orçamental naquele ano. É o cabimento orçamental para uma geração, porque estamos a falar numa pessoa que vai ficar ali durante muitos e muitos anos, porque infelizmente também a idade de aposentação não tem tendência a descer. E por isso mesmo é muito importante olhar para esta questão orçamental e de plano, não apenas para a obra concreta, eu queria mais este quilómetro de estrada, mas perceber sim, até porque o conjunto global. Em bom rigor, desde 2020, a única obra, enfim, ao nível, por exemplo, da rede viária, era a ligação entre a rotunda ali da Teralto e a foi Via Brava. Foi lançada com pompa e circunstância. Com PRRs, mas aquilo parece que querem fazer dali uma via rápida e, portanto, o processo não há tanto. As questões têm vindo aparentemente estão em processos de expropriações de terrenos. As questões têm vindo a ser sucessivamente adiadas e é por isso que é melhor mesmo nós não estarmos a emitir pareceres formais, porque o plano é o que é, a execução é aquela que nós temos vindo a ver e, pior do que isso, as ameaças financeiras sobre a região são enormes. Eu, por exemplo, fico pasmado quando vejo a região a pagar juros de 7% sobre equipamentos. Sim, em operações um pouco estranhas não, de renting. E depois com uma coisa, o equipamento é muito bom, e se reflete-se no preço, não se reflete no juro. No caso em concreto, só de juros são 1 milhão de euros. Os juros têm a ver com a confiança que a entidade financeira tem ou não tem no respectivo cliente. E quando há uma região que já tem que pagar juros de 7%, isso quer dizer que as coisas estão mesmo más. E, portanto, é preciso olhar para o conjunto da despesa pública e não propriamente para qualquer um investimento em concreto, embora estes também tenham a sua importância, porque aí, digamos, na visão global e na visão estratégica do futuro financeiro da região é que está o grande desafio, e é um desafio que nos abrange a todos, porque obviamente estas coisas
começam na região. Nós, quando ouvimos falar dos investimentos do Governo, parece que é uma coisa muito longe, mas obviamente que nos vem parar tudo direitinho à nossa porta, porque nós vivemos aqui e precisamos de ter as infraestruturas e ter serviços públicos a funcionar com as características que é preciso. E se continuarmos por este caminho, dificilmente o vamos conseguir. Portanto, há aqui grandes desafios e há grandes questões que estão muito para além de um parecer sobre gosto da obra A, da obra B, da obra C. Pronto. Também Sim, gosto ou não gosto, mas esta não é a questão essencial. Aparentemente a única coisa que vai mesmo avançar é o centro interpretativo do Algar do Carvão, esperando que não seja mais um mamarracho de botão que vão pôr ali naquela zona, mas é a minha opinião, espero Pronto, é o meu desejo também, não é? Tenho sempre medo dessas coisas feitas na natureza. Eu também tenho um desejo que a coisa que fique bem enquadrada e que, aliás, nós temos nos Açores excelentes exemplos disso, basta olhar para o que está feito nos Capelinhos ou o que está feito na Graciosa, na caldeira da Graciosa, certo, que são excelentes obras de integração na natureza. Eu não conheço o projeto em causa, mas espero que ele tenha essas características integradoras. Mas mais importante que tudo isso, o que nós precisamos mesmo é de olhar para a repartição equitativa dos poucos recursos existentes, e aí também há falhas, em que há investimentos em ilhas que são desmesurados em função do investimento feito em outras ilhas. Depois há sempre umas tabelas de repartição de valores que são fictícias, porque depois nós olhamos para aquilo e as despesas estão inscritas, não se percebe bem porquê, coisas que se repartem pelas ilhas todas aparecem numa ilha só, coisas que estão numa ilha só aparecem em várias ilhas, portanto há coisas que é preciso melhorar e melhorar muito, e este plano e orçamento deixam seríssimas preocupações, mas a minha principal preocupação neste momento vai mesmo para a questão da sustentabilidade e a questão da função pública, porque há pouco tempo o Sr. Secretário Regional, que tem essa tutela, perante uma situação que do meu ponto de vista não é uma ameaça, é uma grande oportunidade, dizia que havia uma porcentagem muito grande de trabalhadores que iriam para a apresentação. Parece que o objetivo é contratar mais do que aqueles conselhos. A resposta dele era criar uma comissão para contratar mais, não. Ele tinha que criar uma comissão para reestruturar os serviços de forma que as coisas não corressem assim. Ou, ainda mais extraordinário, uma notícia dos últimos dias, em que há um membro do governo que diz que vai comprar máquinas para pôr em todas as ilhas, quando existem empreiteiros com máquinas que de forma muito mais económica funciona, não dizendo onde é que, para além de comprar a máquina, onde é que vai buscar o dinheiro para o gasóleo, e onde é que vai buscar os operadores para as máquinas e como é que vai fazer a sua manutenção. É que os serviços públicos, quando adquirem equipamento pesado, é mais uma vez um gigantesco encargo muito difícil de gerir. E eu tenho essa experiência, quer e vai um pouco em contra-ciclo daquela que foi a tendência de deixar a região de ter esse parque de máquinas para exemplo, poder, obviamente, também dar espaço aos privados. O que a Câmara de Angra, por exemplo, tem vindo a fazer. Não é uma concorrência desleal. Não, e não é isso, é uma questão de eficiência. A Câmara de Angra tem um contrato com os empreiteiros que trabalham aqui, no sentido de, numa catástrofe, num assunto qualquer, fornecer as mais. Ainda não aconteceu catástrofe nenhuma, houve uma chuva mais intensa esta semana, e as máquinas rapidamente se colocaram nos sítios à espera do que desse. Felizmente não deu nada. Não deu nada, mas já estavam lá. E estavam lá muito mais depressa se fosse um serviço público a fazer. Portanto, eu tenho uma grande dificuldade em entender os caminhos e as opções que estão a ser seguidos, que são caminhos e opções expansionistas da despesa, quando nós estamos de corda na garganta para pagar as dívidas que já temos. Portanto, há aqui... Isto sem resolver problemas complexos, como por exemplo o da SATA, que é um problema grande. Aliás, os problemas complexos vão ficando cada vez mais complexos, porque as situações vão verdadeiramente apodrecendo nas mãos do Governo e as ameaças para o erário público são cada vez maiores, com decisões como estas, aceitar juros desta maneira, ou dizer que se vai comprar máquinas, ou outras, ou dizer que horror, que vamos ficar com menos funcionários. Ou seja, há aqui coisas que exigem de facto um pensamento diferente. Já são mais de 20 mil os funcionários públicos. Eu sei que não é uma competência direta da Câmara, mas apreciando sempre o seu pensamento, podemos aqui até quase que retomar uma conversa que já tivemos há alguns largos meses atrás. Duas das questões que estão em cima da mesa, por exemplo, no âmbito da discussão que nós vamos esperar para ver o que é que vai dar da revisão da Lei de Finanças Regionais, é o Estado assumir as despesas com dois setores que foram opcionalmente no Conselho
conceito de fundação da autonomia regionalizados, saúde e educação. Corremos aqui alguns riscos. Primeiro, o Estado não quererá pagar para nós é que ficarmos a mandar. Isso é poderia ser interessante, ao nível, em vez de ser esta a discussão que está em cima da mesa, de ser o Estado a pagar e nós a mandarmos, haver aqui, como houve no continente, um processo de descentralização de competências para os municípios nestas áreas também? Sobre essa matéria, já por várias vezes manifestei a favor disso. Mas deixe-me responder à primeira questão. Isso significa, pura e simplesmente, a morte da autonomia como nós a conhecemos. Ou seja, basicamente, quando estamos a fazer 50 anos de autonomia, por nossa má cabeça, levantamos a bandeirinha branca e dizemos somos incompetentes e incapazes, façam favor de tomar conta de nós. Porque o setor da educação e o setor da saúde são dois setores nucleares que têm que ser geridos muito próximos das populações e são, na verdade, dois setores da essência e da autonomia. Aquilo que aconteceu foi que nós tomámos medidas absolutamente ruinosas. E continuamos a tomar medidas. Vejam o que aconteceu com a questão da educação e a gigantesco aumento da despesa das últimas alterações que foram feitas ao estatuto e às carreiras das pessoas. Portanto, nós gerimos as coisas como se o dinheiro não tivesse limites. E depois, quando não conseguimos resolver o assunto, olha, tomem lá conta que eu já não tenho condições para isto. Eu lembro-me sempre da história, é a história que toda a gente conta, daquele filho que resolveu ser autónomo, sair de casa e foi tomar conta da sua vida. No fim do mês foi bater à porta do pai, um dinheirinho para comprar uma garrafinha de gás e a gente já está nessa. Claro. Ou seja, autonomia implica necessariamente responsabilidade. E não há em lugar nenhum e em momento nenhum situações em que um paga e o outro manda. Obviamente, quem paga é quem manda. E, portanto, nós não podemos ter aqui Esta visão transformaria claramente serviços de educação e de saúde como serviços periféricos do Estado abandonadíssimos como estão todos os outros. E não só isso, e daria um golpe fatal. Por que é que nós queremos 57 deputados a tempo inteiro para discutir o quê? Quando nós cedemos os serviços que são, enfim, contra os pilares da própria autonomia. Ou seja, isto o que quer pura e simplesmente dizer é que nós desistimos e não queremos. Aliás, temos agora aqui, desculpa interrompê-lo, um belíssimo exemplo com o que aconteceu com o subsídio social de mobilidade. Foi a Assembleia Regional, através de alguns deputados e alguns partidos, manifestarem tanta vontade em resolver um problema sem apontarem um caminho concreto de resolução do problema. Alguém resolveu o problema. Que alguém resolveu criando um problema maior ainda, não é? E há uma coisa que é fundamental e que nós todos temos que ter sempre em conta. É aquele bom ditado que diz: ou nós nos reformamos ou alguém nos reforma. E basicamente o que aconteceu é que alguém nos reformou porque nós não nos quisemos reformar. E portanto nós não podemos continuar esse caminho, porque isto é um caminho da absoluta degradação da autonomia e a destruir um edifício que custou muito a construir e que foi resultado de uma oportunidade, da oportunidade da revolução e do consequente enfraquecimento do Estado, que provavelmente não se voltará a repetir nas gerações mais próximas. Ou seja, se nós deixarmos a autonomia cair, não esperem que ela volte para trás nos tempos mais próximos, porque ela é resultado de um processo histórico dificilmente repetível. E esta é uma consciência que é bom que os açorianos todos tenham. Isto não vai acontecer outra vez, o que aconteceu em 74, nos tempos mais próximos, talvez nas muitas gerações mais próximas. O que quer dizer que a autonomia é uma conquista que, se nós a deixarmos, não a vamos poder reaver da mesma forma nas gerações mais próximas. Portanto, é fundamental que ela se mantenha. Isto implica uma reforma profunda. E, na verdade, no continente já nos apontaram um caminho, e respondendo à segunda parte da sua pergunta, cada uma das nossas ilhas podia ser considerada como uma comunidade intermunicipal e receber as competências. As autarquias, com vantagem, poderiam exercer competências que a região tem vindo a exercer cada vez pior, dadas as suas restrições financeiras. Por exemplo, porque é que nós continuamos a ter uma coisa chamada IROA? Para ter os caminhos todos buracados e para não conseguir fazer nada? Não era melhor acabar com isso e transferir essas competências para as autarquias, obviamente acompanhadas do respectivo orçamento, e cada Câmara, no seu Conselho, resolveria com certeza os caminhos agrícolas de outra maneira? Ou o abastecimento de água à agricultura, enfim, que são as funções que estão cometidas a esse órgão. Porquê é que esse órgão existe? Porque é que nós continuamos com as escolas a terem uma gestão tão complicada como aquela que agora tem, porque não tem dinheiro nem sequer para consertar um picaporte que se avaria? Não era melhor passar essa competência para as autarquias e as autarquias gerirem os edifícios escolares e ficarem com essas competências? Não era melhor passar para as autarquias o apoio social? Nós estamos com dois mecanismos de apoio social. Temos ali os serviços sociais das câmaras e ao lado está o ISA a fazer a mesma coisa. Não era melhor fundir isto tudo? Porquê é que nós não fundimos também a habitação? As câmaras estão a tratar de habitação, ainda hoje a Câmara de Angra
está a entregar casas que foram recuperadas no âmbito do PRR e está o Governo ao lado a fazer a mesma coisa. Não era melhor juntarmos isto tudo? Ou seja, há aqui um conjunto de sinergias que se podiam obter, uma possibilidade efetiva de reduzir o número de funcionários, porque isso é uma despesa que nós não podemos manter, e resolver estas questões de forma muito melhor, até contribuindo para acabar com as quesílias entre ilhas, porque cada ilha tomaria conta dos seus assuntos e, portanto, nós escusávamos de estar todos a dizer que se investe mais em São Miguel ou que se investe mais na Terceira. Portanto, esta questão ficaria resolvida assim e era uma forma de nós reforçarmos a autonomia, mas isto implica uma coragem e uma capacidade reformista que eu não vejo em lado nenhum. Mas a verdade é que ou fazemos isto, ou o caminho vai ser esse que apontou, vamos ceder a educação, vamos ceder a saúde e a seguir vamos ter todo o resto, porque obviamente a estrutura não se aguenta. Essas duas áreas de atuação, de facto, não, isto capitulamos é o fim. Na autonomia. É o capitular na autonomia e depois esta autonomia transformou-se numa coisa de pedintes. Então, nós queremos ser autónomos, mas depois o Estado que paga. Nós queremos ter passagens mais baratas, mas isso é um problema do Estado. Nós queremos não sei o quê, mas isso é um problema do Estado. Mas afinal, nós pagamos impostos para onde? Para a região. Não sai um cêntimo dos meus impostos, não vai para o continente, fica todo cá. Não era com esse dinheiro que as coisas tinham que ser resolvidas. Obviamente que era. Não estou a dizer que nós sejamos soberbos e desprezemos a ajuda que nos outros podem dar, mas tem que ser uma ajuda comensurada e que até está bem regulamentada no âmbito da lei das finanças regionais. E é preciso não esquecer que neste momento as autarquias são financiadas a 100% pelo imposto dos continentais. Os impostos da região não vão para as autarquias. Nós recebemos o dinheiro todo direitinho do Estado, que não cobra cá nada. A única coisa que nós recebemos cobrada cá... Os IMIs e essas são aquilo que são as que no fundo acabam próprias. Por... Exatamente. Ou seja, as autarquias só cobram cá as receitas próprias e os 5% do IRS. Todo o resto vem de fora. Ou seja, nós estamos a receber 200 e tantos milhões de euros de fora. É uma ajuda do Estado. E depois passamos a vida a dizer que o Estado tem que ajudar, mas o Estado vai ajudar para nós descermos os impostos de 30% em relação aos outros e para nós fazermos o que nos apetecer fazer e depois querermos passagens ainda mais baratas e a um preço sempre fixo e já não sei quantas coisas é que nós queremos e ainda bem que as queremos, mas se as quisermos é bom estarmos preparados para as pagar. Convém que num processo negocial as partes partam sabendo o que é que querem, não é? O problema é que nós temos reivindicado sem apresentar qualquer proposta credível de como resolver os nossos problemas, não é? Essa é uma das questões essenciais, é que numa negociação tem que haver soluções, porque caso contrário a parte mais forte, ou seja, a parte que tem o dinheiro vem pôr as suas condições. E, portanto, se como é que se poderia fazer essa regulação, enfim, esta reforma, professor, considerando que as câmaras não dependem diretamente da região, não são uma vertente, enfim... Mas as câmaras deveriam estar consagradas na autonomia e deviam estar integradas no edifício autonómico. Para que a nossa autonomia ganhe força, é preciso que as autarquias também façam parte do edifício. Mas isto implica um repensar de raiz da estrutura toda, coisa que ninguém quer fazer. Começando por uma redução drástica do número de deputados que nós temos no Parlamento Regional, começando por legislarmos naquilo que temos que legislar, porque a Constituição dá-nos o poder de legislar, nós passamos a vida a dizer que queremos alargar as competências da região. Sim, mas não exercemos 10% das competências que já temos e, portanto, nós temos é que olhar para aquilo que temos e não estar sempre a pedir mais quando não temos mãos para aquilo que já está nas nossas mãos. Este é que é o problema essencial e é a partir daí que as coisas têm que ver. Mas, infelizmente, e nós vemos, olha, este fim de semana está o Congresso do PSD a decorrer, o do PS aconteceu há pouco tempo, nós vemos estes congressos a passar sem que ninguém fale na essência das coisas. Nós estamos todos concentrados na espuma dos acontecimentos, mas não na raiz das questões. E a questão dos transportes aéreos, a sua raiz não é esta. A raiz é o que é que nós fizemos e o que é que nós vamos fazer com a SATA e de que maneira é que nós nos vamos posicionar no sentido de abrir o mercado. Porque, na verdade, o atual sistema, sem qualquer limite, temos que ser claros, eu sei que isto é politicamente incorreto, mas eu também já não estou em idade... Já não vai ser candidato já não nos próximos tempos. E já não estou em idade de andar com politicamente corretos. A questão é que, na verdade, este sistema, o que está a fazer é financiar a SATA e financiar a TAP. Quando se vende bilhetes a 1.000 euros de Lisboa para cá e as pessoas compram, ou daqui para Lisboa, e as pessoas compram porque na verdade só vão pagar 134, o Estado que paga o resto. O que é que isto está a fazer? O Estado está a financiar as empresas. Indiretamente via cidadão, mas está. Está a financiar. E qual é o efeito? O efeito é que nós estamos a concorrer com aqueles os turistas que poderiam cá vir. Porque obviamente
quando o preço sobe para esses valores, sabendo a empresa que o Estado vai pagar e que o cidadão não se importa, o outro que está ao lado e que vem de fora e que não recebe qualquer subsídio, obviamente não vai pagar esse preço. Sendo certo que no própria gestão das companhias muitas vezes encontra-se mais barato para quem não é residente do que para quem é residente, exatamente porque as companhias sabem que por ali vão buscar e para o outro lado. Esta questão é absolutamente negativa e permitir que uma agência de viagens cobre 150 euros para emitir um bilhete em cada direção, o que é que estamos a fazer? Estamos a criar aqui uma forma pouco séria de gerir o dinheiro do Estado e, portanto, necessariamente isto tinha que ter uma solução. Se era com a portaria de 600 euros ou se era para outro caminho qualquer, eu aí não me meto nisso porque... Devíamos ter sido nós a dizer o que Mas, obviamente, nós é que devíamos ter claramente resolvido isso e quando nos deram a oportunidade, e deram-nos essa oportunidade de ser a região a gerir o sistema, nós dissemos que não queríamos. Agora temos que nos aguentar. Professor, estamos mesmo a terminar. Eu gostava de falar consigo mais duas coisas mais festivas, mais leves. Festivas, vamos aí. Mais leves. Uma delas, sei que vai haver São Martinho, este ano outra vez. Vai haver São Martinho, temos o fim de semana de São Martinho com as barraquinhas e depois no dia 11 temos uma organização feita para os grupos de idosos, como é tradição. Uhum. E, portanto, vamos ter um São Martinho dentro das tradições e esperemos ter um São Martinho multipolar, que é bom, ou seja, o São Martinho não se celebra apenas em Angra ou no centro da cidade, celebra-se em todo o concelho, em toda a ilha, e espero que as celebrações tenham a necessária energia, e já sei que vão ter, porque quando vamos para celebrações não há ninguém que seja tão bom como nós. Exatamente. Mas da parte do município que está organizado é aquilo que é a tradição, que é montar as barraquinhas ali e dar oportunidade aos grupos da terceira idade para lá estarem. Uhum. Temos o dia mais forte no dia 11, que é o próprio dia de São Martinho, ao fim do dia, ou seja, depois do horário laboral, vamos ter ali um convívio, mas no fim de semana anterior estão lá as barraquinhas e, portanto, com certeza, quem quiser ir lá comer um bolo e beber um copinho, e entretanto já estamos a montar a iluminação de Natal, portanto significa que vamos outra vez ter também vamos abrir o Natal com a Câmara do Comércio, exatamente, não é? O mesmo caminho. Aliás, tem sido uma parceria que tem dado excelentes resultados. Nos últimos anos o reporte unânime dos comerciantes é que as coisas têm corrido muito bem, portanto é a equipa que ganha, é melhor não mexer. E, portanto, vamos manter exatamente, enfim, quer os timings, quer a estrutura básica. É claro que há sempre uma outra novidade que tem que se ir melhorando aqui e ali, mas basicamente vamos ter um Natal organizado com a Câmara de Comércio dentro daquilo que tem sido a tradição e que tem sido o processo que tem dado tão bons resultados. Com certeza. Com o concurso também, como é costume, enfim, as coisas. Tudo o que é normal. Tudo o que é normal. Tudo o que estamos habituados. O nosso agente tem direito. Vamos dizer tudo aquilo que temos direito. Exatamente. Professor, foi um gosto cruzar-me consigo estas duas vizinhas. Muito a próxima obrigado. vez que cá regressar o Diogo já terá vindo da sua lua de mel e, portanto, temos que lhe dar os parabéns. É verdade. Vamos nos encontrando por aí. Desejo-lhe um bom fim de semana. Agradeço Igualmente, mais bom uma fim vez. de semana e bom fim de semana para todos os nossos ouvintes. Claramente que sim. Este foi o Angra em Revista. Fica também a partir deste momento disponível nas nossas multiplataformas. Um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.